Olá a todos. Eu sei que vocês vieram, eu sei que foi para me verem, a minha professora Dora, tenho a certeza, mas à nossa frente no ecrã está um homem que já ganhou muitos prémios. Entre eles, se os dados que estão na rede estão certos, 8 leões de ouro em Cannes. Mas, e depois se calhar o Edson falará mais alguns prémios do seu percurso. Eu ia pedir a quem nos escuta e quem assiste que, se possível, para nos deixar ver a sua cara, para não sentirmos que estamos, para não nos sentirmos sozinhos. Okay, então agradeço ao Edson, ao Rui Tavares, diretor adjunto da Meios de Publicidade. Agradeço à minha colega Dora Santos Silva, minha colega na FCSH e criadora e coordenadora da pós-graduação de Indústrias Criativas. O objetivo destas sessões é juntar dois mundos que têm a fama de andar dispersos. Portanto, nós estamos aqui para dizer que isso não é nada verdade. O mercado, a academia, as indústrias culturais têm lugar juntos. Para contribuir para esse debate, juntámos então este grupo de amigos e agora empresto a minha sala à professora Dora Santos Silva, que fará as honras da casa. Dora. Olá, olá a todos. Ivone, eu pensava que tu ias apresentar o festival e o Rui Oliveira Marques e o Edson Ataíde. Eu acho que sim, acho que deves fazer as honras da casa. Ok, e depois eu começo a moderar, pode ser? Ok, combinadíssimo. Começo pelo Rui, é diretor adjunto da Meios e Publicidade, do jornal que se destina sobretudo a profissionais da área do marketing e da publicidade, tem alguns livros publicados, é também cofundador do Festival Política. E obrigada, Rui, por estares aqui, é jornalista, escreve, tem que ir pesquisar um bocadinho os livros que o Rui escreveu como autor e coautor, temas interessantes, o último deles publicado em 2017, que fala das histórias da noite gay em Lisboa. Edson Ataíde é um dos publicitários de referência em Portugal e na América Latina. Nasceu no Rio de Janeiro. Em Portugal teve uma fulgurosa ascensão, mas o Edson começou a trabalhar aos 17 anos em publicidade e licenciou-se na Universidade Federal do Rio de Janeiro. Quando se radicou em Portugal, começou a trabalhar na Young & Rubicon como redator júnior e em 2 anos tornava-se vice-presidente. Em 95 fez uma campanha para o Partido Socialista, trabalhou com António Guterres e depois com Ferro Rodrigues. Foi presença assídua em programas de televisão, tem livros publicados desculpem, eu confesso que estou extremamente constrangida com esta grande responsabilidade de ter estes convidados de renome aqui. Portanto, trabalhou em agências, depois criou a sua própria agência, esteve também associado, ganhou 900 prémios em festivais nacionais e internacionais, tais como Clio, New York Festival, Épica, Eurobest, etc. Teve um programa em televisão e tem diversos livros de publicidade e marketing. Hoje, portanto, o Edson Ataíde é CEO, presidente da FCB, Food Cone Building Portugal, e fundou a sua própria empresa, a Edson Comunicação.
É também conhecido, pelo menos da minha geração e a da professora Dora, por ter criado o anúncio Toshin da Telecel. O que é que estes dois homens, estes dois colegas têm em comum? Ambos estão ligados ao Festival Política, um festival que começou em Lisboa em 2017 no Cinema São Jorge, mas que tem vindo a expandir-se para Braga e para Évora. É um festival com todas as atividades de acesso gratuito, procura promover uma maior consciência política e social, sobretudo nas gerações mais novas e com o objetivo de aproximar as pessoas da política. Os formatos, já vamos ver, são bastante diversos. Entre os parceiros está a RTP Antena 1, que são media partners, mas este grande evento conta também com parcerias como a Câmara Municipal de Lisboa e a EGEAC. Passo então a palavra à minha colega Dora Santos Silva, que é doutorada em média digitais e, como disse anteriormente, coordenadora da pós-graduação em indústria criativa. E obrigada a todos por nos reservarem este tempo, que esperamos seja agradável para todos. Olá a todos, obrigada Ivone, olá Rui, olá Edson, é um prazer estar aqui a falar convosco nas próximas 2 horas, sensivelmente. Para terem uma ideia da nossa audiência, nós temos alunos e investigadores de jornalismo, comunicação estratégica e comunicação de cultura e indústrias criativas, o que é ótimo porque nos dá um mote aqui para falarmos, para termos um debate interdisciplinar e híbrido. Como é que isto se vai passar? Eu vou colocar algumas perguntas a um e ao outro, ao Rui Oliveira Marques e ao Edson, e depois abrimos o debate, mas vocês na audiência podem ir logo colocando perguntas no bate-papo a qualquer momento e eu vou integrando-as na discussão se elas tiverem alguma relação com aquilo que nós estivermos a discutir no momento, para a discussão ser fluida, está bem? Portanto, sintam-se à vontade para participar a qualquer momento. Eu começaria já com o Rui Oliveira Marques, que como a Ivone disse, é jornalista e é cofundador do Festival Política, que acontece nesta edição entre 22 de Abril e 25 de Abril. Portanto, o festival integra-se nas comemorações de Abril da EGEAC e tem vindo sempre a ser assim, com exceção da edição passada, que devido à pandemia aconteceu apenas em agosto. Rui, os temas que têm marcado este festival andam sempre à volta de questões políticas, direitos humanos e outros temas sociais. Eu lembro-me que a primeira edição, que foi bastante falada, o tema foi a abstenção no voto, abstenção no voto. Na segunda foi a igualdade e a não discriminação. E este ano o tema do festival são as fronteiras a vários níveis, já lá vamos. E como disse a Ivone também, o festival procura promover uma maior consciência política e social, sobretudo das gerações mais novas, com o objetivo de as aproximar da política. E a primeira provocação que eu faço é: achas que o jornalismo não consegue fazer isso hoje e foi por isso que tu criaste este festival? Olá, Dora, boa tarde a todos. Bem, isto é começar logo com uma pergunta super difícil. Eu se calhar sou daquelas pessoas que gosto muito da política e até na versão quase de séries, de filmes, aquelas séries de Netflix, da HBO, daquelas intrigas dos bastidores, do spinning, até muito da comunicação estratégica, das campanhas eleitorais, das respostas nas redes sociais. Sempre me interessou muito esta parte do soundbite. Ao mesmo tempo, sempre me pareceu que a cobertura jornalística que existe em termos gerais parece-me que é muito desinteressante para as pessoas, para o cidadão comum, porque
agarra muito em pequenos factos, nos jornalistas irem atrás dos políticos e dos líderes para recolher umas afirmações, e provavelmente quem vê um telejornal, o bloco da política, até pode ocupar muitos minutos, mas não me parece que o tipo de conteúdos que passe leve as pessoas a interessarem-se, a participarem nas atividades. Até um exemplo quase caricato, que em Portugal o debate político nos canais generalistas, né, acho que nem sequer existe, não é? Há só aquele formato da RTP1, o que agora se chama É ou Não É, e que até é uma obrigação do contrato de serviço público, que haja um grande debate nacional em prime time, mas que os temas nem são sempre 100% políticos, não é? Depois o resto não existe aquele formato que também é muito típico de Portugal, não é? Dos comentadores, que por sua vez são ex-políticos, e até devem ter visto que hoje andava a circular nas redes sociais a intervenção de ontem do Fernando Medina na TV24, em que depois da Polícia Judiciária ter ido fazer buscas, a jornalista diz que basicamente não ia fazer perguntas sobre esse tema, não é? Que era o grande tema do dia político, porque ele já tinha falado durante a tarde. Não é? São características portuguesas específicas nossas. Quase em sentido contrário, há um exemplo muito interessante de Espanha, em que aos sábados à noite, num canal privado, existem 3 horas de debate político. É um programa que se chama La Sexta Noche, que é no canal La Sexta, e que com frequência esse debate, esse formato lidera as audiências. E para os nossos padrões, não é, de cobertura jornalística, não é, que era a questão que fazias de cobertura jornalística, apesar de ser um país vizinho, não é, está nas antípodas, não é? 3 horas de debate político um sábado à noite, e com frequência num canal privado, e com frequência lidera as audiências. Se calhar um dia vamos chegar a este nível de exposição. Pegando nisso, o tema deste ano são as fronteiras, e o headline, aliás, eu vou aqui partilhar o ecrã só para quem não conhece ver. O headline é "Do outro lado também há sonhos". Este é a imagem do cartaz deste ano, e temos visto pelos debates que promoveram no pré-evento, no Facebook, que há vários tipos de fronteiras, portanto, que vocês pretendem desconstruir. Queres falar um pouco sobre isso? Uhum. Muito bem. Olha, por acaso esses debates que estavas a falar no Facebook, e até tendo em conta os participantes que estão aqui connosco, para terem uma ideia, partiram de um grupo de jovens embaixadores do festival, que estão em várias cidades do país, e que nos dão sempre ideias de programação. Só que nós, entretanto, e até mais com esta questão da pandemia, temos um uso muito limitado das salas, porque quando fazemos uma sessão, a sala tem que estar durante uma hora sem gente para ser desinfetada. As atividades têm que acabar mais cedo. No fim de semana, em vez de estarmos à tarde e à noite, só podemos estar durante a manhã, e por isso lançamos esse desafio a esses jovens, para serem eles próprios os curadores, para, a partir do tema fronteiras, convidarem outras pessoas e ouvirem realmente diferentes vozes. Nós, quando pensamos inicialmente no tema, até tinha a ver com a questão da migração. Íamos pegar um pouco no facto deste ano o festival coincidir com a presidência portuguesa do Conselho da União Europeia. Inicialmente pensávamos que seria algo que estaria muito presente, não é,
no nosso cotidiano, mas também é daquelas coisas que o Covid e a pandemia vieram alterar totalmente, não é? A maior parte das pessoas provavelmente não se está a perceber o que é que se está a passar, e nós, como entretanto a pandemia continuava instalada, redefinimos um pouco este conceito das fronteiras. Ou seja, muito esta questão das migrações e como é que vemos o outro e como é que em determinadas circunstâncias se alimentam discriminações, racismos em relação a cidadãos de outras origens, mas também pensamos nas fronteiras que a pandemia nos veio impor e que levou a que muitos de nós ficássemos confinados em casa, e também as fronteiras que existem dentro das nossas próprias cidades. Foi algo que foi evoluindo ao longo dos meses, não é? Tínhamos esta abordagem muito, digamos, muito internacional, a pensar muito na Europa, e curiosamente fomos sempre aproximando no sentido de ver que barreiras e que fronteiras é que continuam a existir em termos sociais, económicos e políticos, mesmo em Portugal, mas também nas nossas cidades. Okay. Antes de passarmos para o Edson, queria só, já que começaste a falar da programação, a programação aposta muito no cinema de ficção e no documentário, além de outras expressões artísticas, claro. Já agora destaca-se naturalmente a antestreia no dia 22 do documentário Collective, de Alexander Nanau, que está nomeado para os Oscars 2021, nas categorias de melhor documentário e melhor filme internacional, mas também, por exemplo, o filme documentário Chelas Nhacau, uma parceria dos Bataclan 1950 e dos Baga Baga Studios, que, aliás, nasceram aqui na nova FCSH. Qual foi o teu critério criativo para a programação deste ano? Aliás, como é que, para quem estuda programação, qual é que tem sido o critério para afinar a programação ao longo destas edições? Olha, como explicar, a minha base de formação é o jornalismo, e é isso que eu faço no meu dia-a-dia, não é? Por exemplo, hoje, antes de entrar aqui, estive a fechar o jornal antes de ir para a gráfica, isto para dizer que quando o festival começou, as pessoas que estão na origem do festival não faziam ideia nenhuma de programação, de financiamento, de rigorosamente nada. Isto nasce de uma coincidência em que fui passar férias a Veneza. Estava a decorrer a Bienal de Arquitetura, e ao mesmo tempo também o Festival Política de Veneza, que no caso de Veneza tem um foco muito grande no jornalismo e em escritores e autores de livros, e passa-se muito nas praças da cidade. Portanto, é algo muito de espaço público e com muita discussão. Eles também têm uma pequena parte de cinema. Entretanto, eu fiquei muito surpreendido por estar no meio da rua, não é? Das ruas e das praças, e que estivesse a decorrer um festival política. Fui investigar um pouco, e realmente no caso de Veneza tinha muito essa ligação a ex-jornalistas e a escritores e pessoas da academia. Entanto, falei com os amigos, começamos a pesquisar e apercebemos que tanto na Europa do Norte, principalmente na Escandinávia, como na Grã-Bretanha, há já quase uma tradição desta figura dos festivais política, ao ponto que na Escandinávia existe uma associação de festivais política. E há vários modelos. Por exemplo, em Edimburgo, há um festival que decorre no Parlamento de Edimburgo, e também é um festival artístico e que traz e que acaba por ser um pretexto para levar os cidadãos comuns para dentro do Parlamento durante uma semana. E na Suécia há uma espécie de uma festa do Avante, que funciona como o Rentrée, mas onde vão todos os líderes políticos, líderes de sindicatos, líderes de ONGs, e que em setembro vão apresentar a sua agenda
para os meses seguintes. E, portanto, mesmo do ponto de vista jornalístico e noticioso, é algo bastante, não é? Bastante importante, além de depois também ter a componente artística. No nosso caso, o festival começou no primeiro ano de uma forma muito... Quer dizer, agora olhando para trás, não é? 5 anos depois, de uma forma muito incipiente, durante 2 dias. Estávamos no Cinema São Jorge, só nas salas da entrada, que é uma sala de cinema que deve dar para 120 pessoas, e uma sala estúdio que usamos para debates. Portanto, era uma programação simples, feita com atividades de amigos nossos, toda a gente a trabalhar em pro bono, mas que eu tinha aqui a informação de que a minha rede está baixa. Se calhar tiro o vídeo, ou estão-me a ouvir bem? Estamos a ouvi-lo otimamente. Boa, era uma notícia falsa. Não safas, Rui, vamos continuar a ver-te. Boa. E, portanto, nesse primeiro ano, acabou por ser um pouco de apanhado, não é, desta rede de contactos, mas tivemos quase uma feliz coincidência em que nos apercebemos que havia um filme sobre o Aristides Sousa Mendes, que estava a ser feito por lusodescendentes na Argentina, e contactámos-los. Eles conseguiram os apoios, e os argentinos vieram a Lisboa, apresentaram o filme, e até estavam presentes os descendentes do embaixador. E pronto, e a coisa durante esses 2 dias passou, e nesse primeiro ano tivemos algo que para nós foi bastante curioso, porque lançamos um desafio, nessa altura, a um criativo e também a uma produtora, para nos ajudarem a criar o primeiro anúncio de combate à abstenção feito pela sociedade civil. Porque a verdade é que os anúncios da CNE são... quer dizer, eu acho que não posso adjetivar, não é? Porque eles este ano são nossos parceiros, e são eles que pagam a tradução da língua gestual portuguesa a todas as atividades. Mas digamos que são filmes que não chegam às pessoas. Entretanto, o filme chegou a passar na RTP, teve alguma visibilidade. Nós também ainda tivemos ali alguma cobertura mediática por ser um festival novo, e portanto ainda chamamos ali um bocadinho a atenção, mas a grande projeção do festival acabou por acontecer depois dele terminar, um mês depois, porque esse filme foi legendado para francês por apoiantes da campanha do Macron, que coincidia com a segunda volta, que opunham Macron e Le Pen, e a mensagem desse filme, numa altura em que mesmo em Portugal estes movimentos populistas e de extrema-direita ainda não existiam tão formalizados como hoje, e o filme funcionou muito bem em França como argumento da campanha do Macron. E por causa disso, as televisões, nos telejornais, passaram o filme, não é? Passaram esse filme inteiro, falaram sobre o nosso festival, não é? Mas já depois dele ter, não é? Já depois dele ter acontecido. Entretanto, o festival foi evoluindo, e chegando agora a este ano, como é que criamos esta programação? Na parte de cinema, resulta de uma call internacional que lançamos em plataformas de festivais de cinema, que depois, para uma estrutura como a nossa, não é? Que é praticamente inexistente, é um pesadelo, porque recebemos 2.500 candidaturas, e destas 2.500 chegamos a 17 filmes. Curiosamente, percebemos que há países que chegam ótimos filmes, não é? Que é o caso do Brasil, não é? Por exemplo, no ano passado tivemos muitos filmes do Brasil, e este ano decidimos não repetir a fórmula. Recebemos muitas propostas de Portugal, mas que
depois não se encaixam na nossa ideia de programação. E pronto, chegamos a estes filmes. Encomendamos alguns espetáculos, que é o caso do espetáculo do André Morraças, que vai estrear amanhã. O André Morraças é um ator super profissional, não é? Com espetáculos no CCB, no São Luís, mas depois no domingo já temos outro espetáculo totalmente diferente, que é um espetáculo que está a ser feito em parceria com a Largo Residências e a Associação Renovar a Moraria, em que a partir de um objeto físico que existe mesmo, que é uma enciclopédia dos imigrantes e que reúne 400 cartas de imigrantes europeus, um grupo de imigrantes que vive em Lisboa estão neste momento a fazer workshops e estão a preparar esse espetáculo. E, portanto, aqui estou-vos a dar este exemplo porque é algo que nós procuramos sempre no festival, não é? Que é fazer aqui um bocadinho a ponte entre nomes já profissionais, consagrados, e pessoas que se calhar pela primeira vez até vão entrar no cinema São Jorge, se calhar pela primeira vez estão a ter acesso a ferramentas profissionais de produção. Também vamos ter, fizemos no ano passado pela primeira vez em Braga e repetimos este ano, a apresentação de 2 vencedores de bolsas atribuídas pelo Instituto Português da Juventude, que é um programa que temos de bolsas para criadores, artistas e ativistas, em que também acaba por ser a primeira vez que eles pisam um palco profissional. Que essa acaba por ser a característica do nosso festival. Nós ao nível da produção, temos que andar durante uns 2 meses a bater a todas as portas possíveis e imaginárias, a pedir financiamento. E no nosso caso, nós pedimos financiamento para atividades em concreto, para espetáculos, para os espetáculos de humor, para pagar a legendagem, por exemplo, para a questão da língua gestual portuguesa. E às vezes, quando andamos a bater essas portas, surge-nos esta possibilidade, como vai acontecer amanhã, de apresentarmos em antestreia um filme candidato aos Oscars, que nós, com o nosso orçamento, nunca conseguiríamos pagar os direitos desta exibição, mas que vai ser feita em parceria com o Parlamento Europeu, com o gabinete em Portugal. Fica assim aqui um apanhado. Sim, já deste vontade a toda a gente ir ver, pelo menos amanhã, o filme Collective, que aliás vai ser motivo para discussão daqui a pouco, só com a turma de jornalismo. Eu queria agora abrir aqui a discussão com o Edson. O Edson, a TAID, tem feito, através da FCB, a criatividade pro bono do festival. Aliás, dizer a criatividade para quem não é da área da comunicação estratégica, se calhar é um bocadinho redutor. Na verdade, não é criatividade visual, é inovar na forma como contam uma história dentro do conceito visual, do conceito do festival. E precisamente há 2 horas eu vi que o Festival Política lançou no Facebook o projeto A Troca, que é precisamente um vídeo com o mote "E se as boas leis não tivessem fronteiras?". Eu vou passar o vídeo e depois o Edson explica qual é o conceito deste vídeo, está bem? Vou só aqui passar com Esperem aí. Deixa-me só colocar do início. Não estamos a ver, Dora, desculpa. Estamos a ver o teu documento Word. Tem que sempre acontecer alguma coisa, não é? Claro. Vamos lá ver aqui. É o desktop 2. É que somos criativos também. É que eu estou com 2 ecrãs, estou aqui na faculdade. Vamos lá. Ok, agora sim.
Bom, Edson, isto é espetacular. Passo-te a palavra. Então, pronto. Então, olha, boa tarde a todos. Obrigado pelo convite. É preciso colocar, talvez, um pouco em contexto, né? Quando nós começamos a colaborar com o Festival Política, essa já é a terceira edição, né? Nós encontramos uma coisa muito específica, né? Porque ele é um festival, mas ele é um festival que vive também a propósito da sua própria comunidade. Ele não é um festival de música, ele é gratuito, ele acontece em mais que uma cidade, né? E ele tem uma coisa, tem um tema que está sempre variando de ano para ano. E esse tema, e cada ano, esse tema precisa ser olhado com atenção, porque é o tema que acaba por ajudar a fazer a diferença, né, da edição anterior e da edição futura, né? E aí um ponto de vista que acho que nós partilhamos com o festival, que ele não tem grande investimento de comunicação, né? Então não vai ter centenas de cartazes espalhados pela rua, não vai ter um filme passando em todo intervalo publicitário. O que é o papel da publicidade aqui? Conversando com o Rui, com a Bárbara, com quem eu tenho mais interface em relação ao festival, olha, a publicidade ela deve entrar com mais uma atração, com mais um momento de comunicação, com algo que vem para pegar o conceito do festival e criar também qualquer coisa, criar um ponto de atratividade. No primeiro ano nós fizemos um filme, o filme passou onde tinha que passar, ele existiu, o filme estava porreiro. Ano passado a gente conversou com o Rui Coabá e falou, olha, e se esse ano o filme não fosse um filme, o filme fosse uma outra coisa, o filme fosse uma ativação, e que se ao fazer essa ativação nós conseguíssemos comunicar junto com vocês o que vocês querem dizer. Aí criamos um projeto ano passado, que eu vou mostrar para vocês daqui a pouco. Vamos guardar um bocadinho, já mostramos, né? E esse ano a gente deu um passo mais além, né? E se além desse filme não ser um filme e não está o compromisso dessa peça de comunicação ser igual ao cartaz, fizemos o cartaz também, o cartaz ficou bonito, comunica o que tem que comunicar, está ótimo. Fizemos um pequeno filme para estar na televisão, também está ótimo, mas se aproveitasse essa energia e fôssemos atrás de um ponto que é quase um complemento do festival, é uma coisa que é um fruto do festival, é um filho do festival, né? O tema Sem Fronteiras, e fomos aí apanhar esse ponto de vista, essa premissa, né? E estamos a trabalhar nela. E como estamos a trabalhar nela, no fundo, esse filme ele serve de trailer, né? Ele é um trailer, é um teaser desse documentário que só vai estar pronto daqui a meses. Nós já começamos a colher os depoimentos, já começamos a compilar e queremos descobrir as variadas maneiras que a gente vai ter de ver o que acontece quando você lança esse debate para a sociedade ou tenta fazer alguma coisa, né? Eu posso dizer coisas que nós vamos fazer, né? Nós vamos enviar, imprimir leis, enviar para deputados no Brasil, na Rússia. Vamos pedir que envie também trechos de leis para cá para nós entregarmos os nossos deputados. Eles vão achar boa ideia, não vão achar boa ideia, como acontece ali no trailer, né? Vão deitar fora, ao contrário, vão querer conversar conosco. Já aconteceu coisas curiosas, né? Algumas pessoas com quem nós contactamos para conversar sobre o assunto que não reagiram muito bem. Como assim trazer leis de outros países para cá? E ao mesmo tempo, né, juristas de cá de Portugal, né? Não, mas isso já acontece todos os dias, né? Nós estamos na comunidade europeia, né? Ou seja, há um enorme conjunto de legislação que nós trabalhamos e que é importante. As pessoas não pensam isso no dia a dia. Mas acho natural importar um livro ou importar uma camisa. Então tem muito tema que teve com essa coisa das fronteiras que esse projeto ainda vai proporcionar
que nós possamos tocar e trazer com o resultado final daqui a uns meses. Mas tem sempre a ver com isso, ou seja, nos dias de hoje, a publicidade ela deve ser pensada não mais apenas como anúncio, né? Ela deve ser pensada, cada caso é um caso, né? Mas como um momento de mobilização social também. Eu gosto de trabalhar com festival político por causa disso, porque o ponto de partida já é muito bom, né? O ponto de partida é assim, vamos tocar num tema, esse tema mexe com as pessoas, né? Como é que então vai olhar a comunicação comercial, né? Que poderá ser o cartaz, poderá esse ano como é esse documentário que a gente está a fazer, mas sei lá o que vai ser para o ano que vem. Estou até medo de pensar para o ano que vem o que vai, como é que a gente vai poder ultrapassar e fazer uma outra coisa diferente. Mas é sempre tentar fazer com que a publicidade seja um pouco mais quente, que ela seja interativa nesse sentido de que quem está a assistir é convidado a pensar também e é convidado a reagir. Não é ter que clicar em alguma coisa que ela está interagindo. Ela está interagindo porque nós não temos aqui a solução fechada. Nós temos aqui algo que é um ponto de partida. E esse ponto de partida deverá gerar outra coisa, né? Alguma outra coisa na sociedade no momento. Eu até queria mostrar para vocês, já para reforçar aqui, então, o raciocínio, o que foi feito ano passado. Eu tenho cá um case que é esse aqui. Apareceu aí uma tela branca? Apareceu, né? Então vamos lá. Sim, apareceu. Sim, sim. Ou seja, uma outra abordagem completamente diferente, né? Já não se confunde com esse... Mas o princípio é o mesmo. A vontade é a mesma. Oh, Edson, tu achas que numa altura em que a comunicação publicitária é tão excessiva e fragmentada, tu achas que é através das histórias e através da inovação social que se faz a diferença? Aliás, o Portugal Inovação Social tem vários exemplos nesse sentido, não é? Sim, há espaço para tudo, né? Eu costumo dizer que quando se decide que é só uma coisa, isso deve estar errado, né? Então, há várias ferramentas, há vários momentos, há várias maneiras de fazer a coisa.
Meu tio Olavo tem uma expressão, que é um ditado húngaro, ele gosta muito, também gosta, que é: há 1000 maneiras de você matar um gato, mas só uma delas dá prazer ao gato. Hoje em dia, acho que não posso mais falar essa expressão, né? Porque acho que é politicamente incorreto, mas enfim. Então, assim, usar essa ligação com o social é uma boa ferramenta. E ela pode ser muito útil, ela deve ser utilizada com critério por marcas comerciais, inclusive, mas não é uma panaceia, né? Diria mesmo que se uma marca comercial utiliza uma causa social para se autopromover sem cuidado, ela pode ter uma granada que explode na sua própria cara. A sociedade vai entender que aquilo é um aproveitamento, aquilo não é uma ajuda, aquilo na verdade, é uma forma de tirar algum proveito, né, da desgraça alheia até, né? Então, isso tem que ser olhado com cuidado. Mas quando você pode integrar aquilo que você quer dizer com algo que lembra as pessoas que o mundo pode ser alterado para melhor, perfeito. Eu pelo menos gosto de tentar, nem sempre é viável, né? Eu gosto, nos meus clientes comerciais, eu gosto também de regularmente tentar apresentar projetos, às vezes até proativos mesmo, ou seja, você não está olhando, mas por esse ângulo aqui talvez você conseguisse chegar no coração do consumidor fazendo uma coisa boa. O que eu não acredito ou eu não acredito, acho que é cada vez mais raro espaço para aquela marca que chega assim: eu acredito nos valores das mulheres. E o que eu faço em relação a isso? Nada. Paguei aqui um espaço publicitário para dizer que acredito nos valores das mulheres. Não vou dizer que não seja possível fazer isso em algum caso, talvez seja, mas não acredito que seja possível todo o tempo. Então, o storytelling, sim, conta a história. O story doing, nesse sentido, como uma ferramenta complementar, já que você vai contar uma história, conte uma história de algo que você fez, pequeno ou grande, mas que algo que você fez e o que você fez impactou a vida de uma pessoa ou de um país inteiro, tanto faz, né? As coisas pequenas, elas existem porque elas são simbólicas, né? Elas podem ser fortes. Obviamente, se a gente se encerra um cartaz do que a gente encerrou do Festival Política, não dá 500 pedaços, dá para ir 20 pedaços, né? Nós realmente distribuímos para 20 pessoas que plantaram em 20 jardins. Está ali como símbolo, não está ali como uma coisa, né? E foi realmente, teve gente do norte, teve gente do sul, teve gente, só faltou alguém na Madeira, mas pronto, né? Mas não quer dizer que a gente não tenha feito. Isso simboliza algo, isso é importante para as pessoas. Eu acho que o mais importante é ser honesto no sentido com aquilo que você quer dizer, né? E o que você quer dizer é uma maneira de você colar com a realidade, mas também não é a realidade. A realidade é um outro espaço. A realidade pura e dura é o telejornal. Então, assim, quando a publicidade entra aqui, ela tem que entrar de algum jeito, propondo uma para-realidade. O storytelling é isso, né? É uma narrativa, há um drama. Então, a gente tem que encontrar um drama, algo, uma necessidade, um defeito, um problema, algo que tem que ser ultrapassado por alguém, né? E aí a gente vai mostrar como nós levamos esse personagem, né, até esse momento de ultrapassagem. Então, por exemplo, quando a gente coloca a questão, né, mas espera aí, o mundo poderia ser melhor se as melhores leis atravessassem as fronteiras? Por que a gente coloca? Por que a comunidade LGBTQ da Rússia tem que sofrer tanto se aqui há leis que protegem ela, né? Se a legislação brasileira, no caso de proteção da violência doméstica, ela é adiantada, independente do país ser atrasado, né? Mas ela é adiantada, por que a gente não pega o melhor dessa legislação e aplica aqui? Então, assim, a gente está colocando assim, existe um problema, a gente nem estava olhando para ele. Então, a gente tem um percurso que é uma solução, né? Então, você não vai mudar o mundo, mas vai mudar talvez o ponto de vista de quem está vendo essa comunicação.
Acho que isso é importante. A publicidade não precisa, aliás, nem deve se frustrar desse papel. Ou seja, eu procuro dizer assim, tipo, apesar da minha já provecta idade, eu não estou fazendo publicidade hoje como eu fazia há 30 anos. Ou eu não penso que a publicidade é o que eu achava que era há 30 anos, ou há 20 anos, ou há 10 anos. A publicidade de hoje é assim. De amanhã eu não sei. Edson, há pouco falaste de storytelling e story doing, que não é um termo tão usado, tão usual no dia a dia. Tu podes explicar melhor essa diferença? Posso. Então, vamos começar então pelo storytelling, que parece mais vulgar, mas não quer dizer que o que eu chamo de storytelling seja aquilo que as pessoas estejam entendendo. Porque, vamos lá, storytelling, se você traduzir para português, será narratologia ou estudo a técnica narrativa, né? Construir narrativas. Mas antropologia narrativa. Como? Antropologia narrativa. Também pode ser. Mas também é aceitável se você chamar de dramaturgia, ou se você chamar de... É aceitável, do ponto de vista... Ou seja, é óbvio que o storytelling ele poderá e deverá usar ferramentas como, mais uma vez, dramaturgia, como oratória. Na verdade, quando você consegue... É o conjunto de técnicas, de ferramentas que você vai usar para contar bem uma história. Contar bem uma história que motive o interlocutor. Ou seja, não é chegar para o interlocutor, é uma história. João conheceu Beatriz, é uma história. Sim, João conheceu Beatriz. Agora, isso não é uma narrativa interessante. Falta ali alguma coisa. João conheceu Beatriz e se apaixonou à primeira vista. Começou a melhorar, mas não... mas se apaixonou por ela, mas ele era rico, ela era pobre e havia aqui um problema que as famílias não permitiam. Já começa a ter mais drama, começa a ter um pouco mais de interesse. E se você vai contar essa história para, no fundo, ajudar que alguém entenda um conceito, ou que no meio disso você passe uma mensagem de algo que você queira vender, então você está usando o storytelling do ponto de vista comercial. Você pode usar o storytelling para vender ideologias, então será propaganda política. Então, o storytelling é um conjunto de artes e técnicas que faz com que a gente possa contar histórias que, de algum jeito, sensibilizem e motivem o interlocutor. Resumindo, o que é o storytelling? É uma maneira de você fazer storytelling. A diferença é que aqui eu não vou só falar, eu vou fazer alguma coisa, eu vou interferir em alguma coisa. Quando você faz... Quando a gente se propõe a fazer o documentário, ele já é por si só uma ação de storytelling. Ou seja, vocês viram um vídeo que ele tem storytelling, tem uma narrativa, ele tem princípio, meio e fim, ele motiva a sua atenção, mas ele está dizendo que nós vamos fazer alguma coisa, caso um documentário. Então passa a ser uma atividade de storytelling. O documentário que virá é uma consequência, como o cartaz vivo é uma consequência. Como se você doa dinheiro para uma associação, é uma atividade de storytelling. Pode não ser só doar dinheiro, não é tão interessante. Ou seja, doar dinheiro é uma atividade de storytelling, só que não tem muito storytelling. Então, você pode doar dinheiro para uma associação, mas construir toda uma maneira de doar esse dinheiro a ponto das pessoas olhar, não foi só apenas uma doação, aconteceu qualquer coisa. Esse ato de doar até me motivou a olhar com mais atenção para essa causa, para esse tema, enfim. Então, eu dou um exemplo concreto de uma marca comercial, por exemplo, que eu trabalho, que nós fizemos há 2 anos, que era o leite matinal, que tem um forte público feminino, um leite muito feminino, 90% de compras são mulheres, né? E a gente fez um projeto com eles. Esse projeto incluía uma doação para a Liga Portuguesa contra o Cancro, por causa do câncer de mama. Só que a gente fez uma edição especial da embalagem, que as tampinhas eram pintadas de rosa, pareciam 2 mamilos dentro do pacote. Então, esse pacote, com esse pacote deles que pareciam seios, na verdade, era uma tiragem especial,
de dezenas de milhares de embalagens que foram distribuídas no país inteiro, em universidades, em redações, em centros da Liga Portuguesa contra o Cancro. Enfim, então a gente fez toda uma ativação, mas que no fundo tinha a doação como pano de fundo, mas não era só a doação. Tinha uma história para contar e tinha uma ação de storydoing para que aquela história chegasse a mais pessoas de uma maneira mais interessante. E com isso a gente conseguiu atrair televisão, atrair rádio, atrair jornal para a divulgação da própria atividade de patrocínio. Uhum. Nós já temos aqui o chat bastante dinâmico. Há quem esteja a dizer que nunca tinha pensado na publicidade por esta perspectiva. Por exemplo, a Gisele partilha um caso em que comprou sucos naturais por encomenda, online, e a loja enviou um cartão com sementes de manjericão, que fazia parte da composição dos sucos, para serem plantados. E ela achou que isso era super criativo e que cada vez que olha para a plantinha lembra do suco. Portanto, isso também é um exemplo de engagement, não é? Acaba por ser... Esse caso, o storydoing propõe trazer o engagement, né, certo? E eu não sei que marca que é essa, mas pode ter tudo a ver com a história, com a narrativa da marca. Então, voltamos uma vez, né? Vou pegar o exemplo que eu conheço melhor, que eu dei daqui da Leite Matinal. Começa numa realidade da marca, a ligação dela com as mulheres. Então, a narrativa daquela marca tem a ver com isso, né? Que a gente por acaso queria usar uma coisa de saúde, que também tem a ver com o próprio produto. É um alimento que faz bem à saúde, enfim. Então, há todo um motivo de fazer daquele jeito. A gente poderia, se fosse outra marca, a gente poderia ir para, mesmo no ambiente feminino, propor outra coisa, que não tivesse a ver com o ambiente de saúde. Podia ter a ver com a violência doméstica, por exemplo. Ou seja, uma marca que fala sobre as mulheres, em Portugal, pode também procurar esse caminho, né? E aí fará outra coisa. Então, a marca de sumo, né? Ao fazer isso, provavelmente é sumo natural, eu nem conheço a marca, mas sumo natural, quer passar que ela vem mesmo do pomar e que nós estamos com as sementes, faz parte do nosso dia a dia, também fará parte do seu, então fará sentido. Não faria sentido uma marca de sumo, mesmo que fosse muito bom, mas que fosse industrial a 100%, né, que não tivesse nada, nenhuma ligação, mandar as sementes. Seria uma história mal contada, né? E há casos desses, há muitos casos, há mais casos do mundo, né, de tentativas de fazer, de vender coisas que não são reais e que não deveria, ou seja, que dão errado, né, do que do contrário. Dou um caso aqui no Brasil, que é um caso clássico de storytelling que deu pro torto, que é uma marca que foi lançada há uma década, mais ou menos, que é... Qual era o nome dela? Não vou lembrar agora. Do Bem. Sucos do Bem. Sucos do Bem. E que toda uma história que ficava na embalagem, que aquele suco era plantado no pomar do seu Joaquim, e o seu Joaquim ia lá e verificava todas as laranjas, todos os morangos, etc. tal, antes de mandar para a fábrica, e a fábrica fazia, etc. tal. E as pessoas adoravam o suco, até que descobriram que o seu Joaquim não existia, que aquilo lá os mesmos produtores que vendiam aquilo vendiam para Coca-Cola, ou seja, que não havia nenhuma diferença, só mudava a historinha. E aí correu muito mal, ou seja, não é suposto ser assim. O consumidor hoje, ele entende a poesia, ele entende a liberdade poética da publicidade, né? Tudo bem. Agora, não faça de um jeito que seja enganador, de um jeito que as pessoas vão achar assim, não, isso é mentira. Do Brasil também, um outro caso, que é um gelado artesanal de Leto. E aí também tinha a historinha que era o seu Genaro, italiano, que veio da zona de Veneza, onde ele lá fazia o seu gelado, ele migrou para o Brasil, muito pobrezinho, montou uma gelateria que não deu em nada, e só 50 anos depois é que seus netos, que eram modernos, pegaram a receita do seu Genaro e fizeram o gelado de leite, que era fabuloso, de passagem, né?
Só que não existia o velhinho, o seu Januário nunca existiu, os dois rapazes não tinham descendência italiana nenhuma, eles eram apenas um bom de marketing. Enfim, também correu muito mal. Ou seja, quando acontecem coisas dessas, é que ajudam a que as marcas percebam, não, eu preciso fazer alguma coisa que seja real para poder contar uma história, nem que seja uma história com poesia. Mas eu não posso mentir. Mentir na cara dura já não pode mais. Hoje, com rede social, quem quer mentir na cara dura tem graves problemas, sérios problemas. Uhum. Edson, eu vou voltar para o Rui. Eu deixo. Rui, ainda estás aí? Porque eu acho que temos de falar aqui de algo que é extremamente importante, que é da acessibilidade, que é uma das preocupações deste festival. A acessibilidade física, e aliás, há pouco já tinhas falado que a língua gestual portuguesa tem o patrocínio da CNE. É difícil obter soluções para a acessibilidade física num evento, ou é mais difícil sensibilizar os promotores dos eventos para tal? Olha, pela nossa experiência, o mais complicado é fazer com que estas comunidades vão aos próprios eventos. Porque no nosso caso, nós andamos, portanto, já há 4 anos com... E objetivo, vou dizer isto assim porque é realmente o nosso caso, não é? Realmente é gastarmos uma fatia grande do nosso orçamento nesta questão da legendagem e na questão dos tradutores de língua gestual portuguesa, só que é um público que também não está habituado a ser incluído nas atividades culturais. Eu vou-vos dar um exemplo, e aqui é só também por estarem pessoas ligadas à área da programação aqui presentes. Nós no primeiro ano escrevemos no programa e dizíamos publicamente, não é, que tínhamos tradutores de linguagem gestual. Não é? Só pelo facto de termos escrito linguagem gestual e não língua gestual, fez com que as associações, e eles tinham toda a razão, não é? Mas as associações de surdos que iam colaborar connosco já não quisessem colaborar. Não é? Também recebemos mensagens de pessoas surdas a dizer que estávamos a comunicar mal, a fazer erradamente. E honestamente, ao fim de 4 anos em Lisboa, nós nunca percebemos bem qual é que era o impacto junto, por exemplo, da população surda. Quando fizemos o festival em Braga, só por termos escolhido tradutoras de língua gestual que trabalhavam nas escolas secundárias, bastou haver esta espécie de porta-vozes e passarem a mensagem em relação ao festival para já termos público surdo ou então pessoas com deficiência. Este ano, não é? Ao fim de 5 anos, fizemos algo totalmente diferente, que foi contratamos uma pessoa, e aqui quando digo contratamos foi porque conseguimos convencer o Instituto Português do Desporto e Juventude a financiar esta pessoa. Contratamos uma pessoa para trabalhar só a comunicação com estes públicos. E o que aconteceu foi que, entretanto, já se envolveu várias associações e até associações de jovens deficientes ou jovens surdos. Uma dessas associações, por exemplo, organizou um desses debates pré-festival no Facebook. Foi o debate que teve maior número de visualizações. Nós próprios do festival, nestas últimas semanas, temos estado a participar em algumas atividades online destas associações e destes grupos. E o que é que aprendemos com isto? Que realmente que não vale a pena estar só a comunicar ou só a dizer que temos políticas de acessibilidade, temos de proativamente incluir estes grupos e chamá-los para a programação. E tenho a certeza que a partir deste ano vamos ter que manter este modelo. Estamos a falar de comunidades que estão muito fechadas, não é? Que estão muito fechadas e só costumam ir aos seus próprios eventos. E depois, como imaginam, mesmo os próprios espaços, mesmo os espaços das autarquias, apesar de cumprirem as normas by the book, em termos práticos falha
falha muita coisa, não é? Que é, por exemplo, imaginem o caso do São Jorge, que tem uma quantidade de pessoas de frente de sala, a bilheteira, os seguranças e tudo mais. Não há ninguém que tenha formação específica para receber uma pessoa surda. Não é? E nós próprios no festival até criamos um fecheiro próprio para as pessoas poderem reservar a sua presença na sessão. Por exemplo, a sala principal do São Jorge dá para 800 lugares em versão pandemia, para 400, mas só permite a presença de 2 pessoas com cadeiras de rodas. Portanto, vejam esta diferença de proporção, não é? De 800 para 2, não é? E, portanto, há aqui, quer dizer, muitas coisas às vezes de pormenor, que só quando se põe esta máquina a andar é que nos deparamos com estes problemas, mas também estou a contar isto como experiência, e todos nós vemos isto como algo que vai, não é? Que todos os anos vai melhorando um pouco. E nesse aspecto acho que somos otimistas, mas realmente muito complicado como é que muita gente continua a ser impedida de ir a um espaço cultural, ou a um teatro, ou a um cinema. Sim, é verdade. Há uma pergunta... Queria aproveitar que tem um outro projeto que eu mostrar. Nós também que tem a ver com acessibilidade. Acho que é um bom gancho para mostrar esse projeto aqui. Posso? Claro que sim. Tudo a ver com o tema. Isso que a gente fez. Um segundo. Vou tirar aqui. Yes, I was born healthy. It was only at the age of 20 that, due to a tumor in the spinal cord, I became paraplegic. But a wheelchair does not mean a life without horizons. For me, it has been another vehicle for my journey. Training a person in a wheelchair to become a tour guide. This is an idea that is as simple as it is great. Então, mais um exemplo de história do IN, né? Em vez de contar a história do Alberto, né? Vamos fazer alguma coisa com o Alberto e vamos mostrar como é que o turismo acessível pode ser importante. Toda a marca que estava por trás é uma marca de turismo acessível, que é o Turismo Rural. Espetacular. Aliás, como a audiência está aqui a dizer, brutal. E muito interessante. Só para não falhar aqui uma pergunta da audiência para o Rui. Rui, sentes que o público ataca com mais facilidade o programador organizador do que do jornalista? Isto por causa da falha de língua para linguagem que tu falaste e que foi quase um boicote. Não, olha, honestamente eu acho que isso era mesmo desconhecimento nosso, e às vezes temos que pensar que isto é uma população que diariamente sofre constrangimentos, problemas, e às vezes até se pode ter sentido ofendida, não é? Por ouvir alguém
dizer que queria muito ajudá-los e incluí-los e depois numa coisa tão básica comete um erro. Nesse aspecto, acho que nesse aspecto sou super e acho que somos todos super compreensivos e tranquilos. Sim. Edson, pegando aqui neste último exemplo, havia aqui ainda uma pergunta. Achas que esta viragem para o social vai alterar a lógica da publicidade enquanto comercial, puramente comercial? Já alterou. Hoje em dia, já alterou e é um movimento, né? Que não começou hoje, que já dura décadas, ou seja, não é nenhuma modinha, não é algo que começou mês passado, e que vai reverberando e vai... Quando algo está em transformação, a gente não sabe a forma final, se é que vai ter uma forma final, a gente também não sabe também o tamanho das coisas. Mas o que eu sei é, uma grande marca hoje em dia, uma Coca-Cola, uma Procter & Gamble, uma Unilever, já não vive mais sem repartir um naco muito grande do seu investimento em marketing para ser gasto em algo ligado à sociedade. Com um produto associado diretamente ou indiretamente, mas não há como mais essas grandes marcas internacionais pensarem o mundo sem ser assim, né? Depois tem as marcas locais que também estão em ambiente de concorrência, né? E percebem que para chegar no bolso, na atenção do bolso do consumidor, é o preço, né? E a qualidade. Mas para chegar no coração, cada vez mais é necessário ter algo que agarre nisso. Agora tem um caso concreto, nem é meu, da Vodafone para vender o 5G. O primeiro, digamos assim, anúncio que faz já do lado prático, não institucional, é mostrar o treinamento de um atleta paraplégico, paralímpico, né? Mostrando que a Vodafone apoia também a causa paralímpica. Ou seja, isso é um caso local, um caso de Portugal. Então, assim, isso não já está tão comum, digamos assim, que o importante é você não achar que só isso é o suficiente. E a criatividade ela entra justamente aí. Se há 2 décadas a criatividade entrava para eu provar que o produto A ele era melhor do que o produto B, muitas vezes a diferença era nenhuma, era só a criatividade que fazia com que ele parecesse que era melhor, diferente, né? Era a maneira como você apresentava que fazia com que as pessoas dessem mais atenção. Hoje em dia, uma das maneiras é essa, é você demonstrar que você não só tem uma consciência social, de algum jeito, como também trabalha e consegue ser criativo ao fazer isso, porque a sua concorrente também tem essa consciência social e também trabalha. Uhum. Portanto, é aquilo que a Gisele está aqui a dizer, tem a ver com a mudança do paradigma do ter para o ser. Sim, também, sim, pode ser. E também teve uma mudança do paradigma geracional, né? E com o impacto das redes sociais, né? Hoje, num mundo de conversação, e para os milênios já eram assim, os seguintes, né? São ainda mais. Quem tem hoje 16, 18 anos é muito sensível a esse tema da sociedade, do ambiente, do respeito às diferenças entre as pessoas, das minorias, e não querem consumir, e não vão consumir de marcas que eles acham que estejam a ofender os seus valores. Tem que ter valores. Uhum. Edson, deixa-me colocar-te uma pergunta antes de... Aliás, nós temos que abrir as perguntas à audiência, exclusivamente, mas deixa-me colocar-te uma pergunta. Onde é que tu achas, enquanto publicitário, onde é que tu achas que as marcas jornalísticas estão a falhar no não envolvimento dos públicos mais jovens? Como tu sabes, os jornais, as revistas, as cadeias televisivas, os nativos digitais, portanto, os projetos nativos digitais não estão a conseguir chegar aos públicos mais jovens.
onde é que achas que eles estão a falhar? É no produto? É na comunicação? Onde é que achas que eles estão a falhar? Bom, que eles estejam a falhar alguma coisa, com certeza estarão, mas eu sou menos radical com eles do que com a mudança do mundo mesmo. E você, por mais competente que você seja e por mais dinheiro que você invista, você não obriga as pessoas a consumir uma coisa que não tem a ver com o modo de vida delas. Então, não vai acontecer de convencer quem tem hoje 18 anos a comprar papel. Não vai acontecer. Não vai acontecer. Mais facilmente vai se entender. Você pergunta assim, né? Enquanto um mundo não acaba, né, o outro não pode começar de vez. Mas uma coisa é certa, nós já vivemos isso, por exemplo, com a indústria da música, né? Lembra que demorou décadas assim, o que vai acontecer? Vai acontecer. Aí um dia inventaram o iTunes. Pronto, está resolvido. Realmente eu não vou mais comprar mais CDs, eu não vou comprar mais. Eu vou comprar uma assinatura de arquivos. Eu compro a assinatura e recebo todos os arquivos do mundo. Está resolvido, pronto, tá vendo? Antes pensava no assunto, né? E encontrou-se uma maneira de financiar aos artistas que recebem pouco, também recebi um pouco antes também. Isso não resolveu. Não, ou seja, a tecnologia não veio resolver o problema que não estava resolvido. Encontrou-se uma maneira de comercialmente existir. Por mais que eu adore cinema, por mais que eu adore a sala de cinema, por mais que eu acho que a pandemia, curiosamente, acho que veio dar uma sobrevida às salas de cinema, porque a experiência partilhada faz com que a gente tenha saudade dela. Então, acho que esse gravador vai durar mais tempo quando voltar a 100% do que antes. O certo é que a gente não precisa mais do cinema. A gente tem já a Netflix, e tem a Amazon, e tem a Disney. A gente não vai comprar mais um DVD. Só quem compra DVD hoje... Aliás, quem é que tem um leitor de DVD em casa? Né? Complicado. Outro dia, um amigo músico muito fofo me deu um CD que ele gravou, tal, assinado. Eu achei maravilhoso, né? Eu cheguei em casa, eu enfio o CD aonde? No meu computador não tem leitor de CD, ou seja, eu fico olhando para o CD, ou seja, né? Com medo, com vergonha, assim, depois me envia o link para ouvir, né? Então, assim, os jornais, a indústria de comunicação, que ainda existe como está e que vai durar como está, porque tem muita gente que ainda consome papel, mas inexoravelmente vai chegar uma hora, um momento, não sei se daqui a 10 anos, daqui a 20, daqui a 5, não sei, em que você vai comprar uma assinatura de notícias. E a assinatura de notícias vai ser geral, e vai ter tudo, e vai ter todos os títulos, porque assim porque o mundo é desse jeito. Ou então vai ter... A CNN não vai ser uma marca de notícia televisiva, vai ser uma marca de informação, como a Coca-Cola hoje é de bebida. E você vai comprar uma assinatura da CNN, e dentro da assinatura da CNN você vai ter um pacote de grifes diferentes de notícias, e assim vai ser. Já, por exemplo, a empresa setorial é um pouco diferente, porque ela vai estar fora, e vai gerar suas assinaturas próprias. Enfim, existe mundo para além do mundo atual. O que não vai existir é convencer quem tem 20 anos hoje a levantar todos os dias cedo, passar numa banca de jornal, comprar um bocado de papel que deixa mancha na mão e ler aquilo enquanto está no comboio. Não vai acontecer, isso não vai acontecer. Edson, a Irina está aqui a perguntar o que é que achas dos movimentos de regresso, como é o caso do vinil, se não há sempre um movimento contracorrente. Assim como há. Eu, por exemplo, né, gosto muito do teatro. Mas, assim, ainda bem que a indústria do entretenimento no mundo não depende só de quem vai ao teatro, né? Ainda bem. Morriam todos à fome, né? Ou seja, não tinha mais ator empregado no planeta, né? Então, assim, ainda bem que há teatro, eu adoro teatro, eu vou ao teatro, mas é uma percentagem mínima de pessoas no mundo hoje que vai ao teatro, né? Mas agora, a indústria de ficção é uma das maiores indústrias do mundo. Então, para isso existe o cinema, existe a televisão, o streaming, que seja, né? Então, assim, haverá quem irá com... Eu provavelmente irei... Eu estou falando isso. Eu era a medos de janta, aquela pessoa que ainda comprava 5 a 6 jornais por dia, né? Hábito esse que eu aprendi na faculdade de comunicação.
Um professor meu uma vez disse: se é para ler só um jornal, não leia nenhum. Se você quer entender o que é notícia, você tem que ler 3, 4 jornais, né? Então, se é para ler um, não lê nenhum. Aí eu aprendi, passei a ler 3, 4 jornais todos os dias. Comprava os jornais. Eu trabalhava no Diário de Notícias e eu comprava o Diário de Notícias para tu ver como é que eu era, porque eu queria ler do táxi, né? E queria ler no táxi enquanto lia o Público junto para ter. Chegava, tinha lá pilha de jornais de graça. Eu sou essa pessoa. E há muito tempo que eu não compro um jornal em papel. Eu tenho clientes jornalísticos, eu leio eles no smartphone. Inventaram uma coisa que é mais útil. Pago assinatura. Faço questão de pagar assinatura. Acho razoável pagar. Não compro, olha, não baixo nada de graça. Agora, eu sou totalmente contra. Contra não. De vez em quando alguém, assim... por que não... Criativo da minha própria agência. Por que a gente não faz uma campanha contra a pirataria de jornais? Eu falei assim, por quê? Assim, fizeram isso para a música, não deu certo. Fizeram isso para os filmes, não deu certo, né? Por que vai dar certo no caso dos jornais? Explica. E já agora é o seguinte, tem gente que não sabe que pode piratear PDF. Não conta para Malta, não. Não dá ideia, não dá ideia. Senão vai piorar a situação. Bem, antes de abrirmos totalmente as perguntas à audiência, só tenho uma última para o Rui. Rui, o festival vai decorrer presencialmente, não é? Em Lisboa e em Braga depois, mas foi uma sorte, porque resistiu ao confinamento, não é? Vocês tinham uma estratégia preparada para o online ou não? E, em segundo lugar, se numa altura em que se fala tanto da atração pelos eventos online, queriam muito que o festival acontecesse num espaço físico, ou seja, privilegiam a experienciação partilhada, tal como o Edson estava a dizer, que vos dá o evento físico? Olha, como as pessoas ligadas ao festival, não é? Todos nós temos depois os nossos empregos, as nossas atividades, não é? Isto para nós, chegamos a este momento e não é apenas mais um festival, não é? Para nós é o culminar de meses e meses de trabalho. E realmente para nós tem sido muito desgastante, porque no ano passado tivemos de programar 3 festivais para Lisboa, porque era impossível por causa da pandemia e acabou por ser em agosto. Inicialmente era para ser ao ar livre num jardim, que era para realmente não haver nenhum problemas sanitários, mas depois percebemos que ao ar livre também podia sair do nosso controle com muita gente e fizemos em agosto no Cinema São Jorge e curiosamente correu bastante bem. Acho que percebemos que havia um público realmente com muita vontade de voltar às salas, de ver cinema numa sala de cinema, de ver performances. Claro, com muitas regras na altura ainda era novidade, porque no caso de Lisboa fomos o primeiro festival pós-confinamento, e em agosto, mas depois quando fizemos o festival em outubro em Braga, percebemos que as pessoas já estavam com algum receio de estarem numa sala fechadas. No ano passado percebemos que em Lisboa o público maior ou com mais de 40 anos desapareceu, quando tradicionalmente temos ali um público entre os 40 e os 55 anos que nos anos anteriores estava muito, muito presente até ao final da tarde, principalmente nas sessões do final da tarde, e no ano passado desapareceu. E este ano andamos até à última com o tal plano B, que seria passar os conteúdos todos para online. Realmente não queríamos adiar o festival, porque é muito desgastante para toda a gente envolvida, mesmo para os artistas e tudo mais. Por sorte, vamos voltar a ser o primeiro festival em Lisboa pós-confinamento, que também me parece que se em agosto isso também era uma novidade. Acho que agora as pessoas já estão tão habituadas a isto que
que já não nos ajuda muito na promoção. Entretanto, aquilo que notamos é que o público as pessoas já nos perguntam logo que atividades é que vão ser online, o que é que podem ver online, e realmente acho que no nosso caso, a partir deste ano, temos que realmente pensar no famoso formato híbrido, não é? Que toda a gente fala. No nosso caso, vamos ter 4 atividades que vão ser transmitidas no nosso Facebook e também no Facebook da Câmara de Lisboa e da EGEAC, só que ainda não as tornamos públicas, que é também no sentido de não afastar o público, não é? Portanto, só mesmo em cima da hora é que vamos revelar. Posso só, por exemplo, comentar convosco que uma das atividades que todos os anos tem sempre muita adesão por ser presencial, e que no ano passado não fizemos por questões de Covid, que é o speed dating com os deputados, em que temos um representante de cada partido com assento parlamentar. Quando foi o ano da Europa, convidamos os candidatos às eleições europeias e tínhamos, acho que era 12 representantes, que ia da extrema-direita à extrema-esquerda, e sempre foram eventos muito participados, e tínhamos sempre imensas inscrições, e que até mesmo o número de inscrições até era difícil de gerir. Este ano essa atividade vai decorrer online, e neste momento vai ser na sexta-feira. Temos mais deputados do que inscritos, não é? E pronto, apesar de correr nas salas do Zoom, percebemos que as pessoas querem aproveitar o momento, não é? Para conhecer os deputados, não é? Para esse encontro físico. Isto para dizer que, se calhar, há atividades que online, num festival com as nossas características, resultam bem. Por exemplo, a parte dos workshops, se calhar até vamos passar no futuro para online. Por exemplo, vamos ter no domingo um workshop de escrita criativa, que às vezes pode interessar algumas das pessoas que estão aqui, e que realmente o online permite, não é? Que qualquer pessoa em qualquer parte do mundo participe neste tipo de atividades. Mas esse exemplo do speed dating com os deputados, de certeza que no próximo ano vai ser presencial. Mas esperemos que sim. A Joana Tarana está a perguntar que trabalho tem desenvolvido para compreender e identificar os públicos do festival. Olha, Joana, essa é uma pergunta terrível, porque não temos feito esse trabalho. Honestamente. Aqui, ou seja, aqui é um pouco a nossa sensibilidade de perceber um pouco por faixas horárias que público é que vai, e também percebermos, por exemplo, este ano temos 18 atividades em Lisboa. Em circunstâncias normais teríamos mais atividades. E às vezes é perceber que há determinados grupos e artistas que convidamos que não são nada conhecidos do mainstream, mas às vezes pelas redes sociais, ou às vezes até no YouTube, têm uma dinâmica incrível e que nos esgotam a sala. Ou seja, acaba por ser muito este trabalho que nós fazemos de andar à procura destes artistas muito menos conhecidos, que ainda não entraram no circuito de outro tipo de festivais que não é o nosso, e que, seja no caso de Lisboa ou de Braga, vão ter ali pela primeira vez um palco profissional, apesar de já terem um grupo de seguidores. Mas esse trabalho que a Joana estava a falar, nós realmente temos detectado que esse é um grande problema, porque no nosso caso, todos os anos temos um tema diferente, não é? Por exemplo, no ano passado, toda a programação era em torno do ambiente,
e às vezes parece que quando passamos de um ano para o outro parece que perdemos esse público, não é? Que se calhar era um público ecologista, muito ligado às causas, um público muito, muito jovem, e que se calhar quando vê o tema deste ano pode achar que não interessa. Por isso é muito essa questão de identificar e de receber os contactos, não é? Ter os contactos de quem são. Curiosamente, no caso de Braga, no ano passado ficámos com muitos, com uma base de dados e com muitos contactos, porque só mesmo uma questão de pormenor. No caso do São Jorge, ocupámos 3 salas e a maior sala dá para 400 pessoas. 400 pessoas com as regras da Covid, e no ano passado, em agosto, esgotámos, por exemplo, essa sala dos 400 lugares e também as salas mais pequenas. Em Braga fazemos numa sala que com estas novas regras é para 100, 120 lugares, mas o plano de contingência desse espaço obriga-nos a ficar com os e-mails e os telemóveis de cada pessoa e saber onde é que se senta cada pessoa. Não é? Portanto, e temos que fazer o registro através de uma plataforma eletrónica, segundo o plano de contingência desse espaço, não é? Se alguém der positivo à Covid nos dias a seguir, há essa possibilidade das pessoas contactarem o festival e nós contactarmos as pessoas que se sentaram perto dessa pessoa. Portanto, foi terrível, não é? No ano passado, em termos de logística, não é? Recolher estes contactos e recolher essa informação, mas acabou por ser a oportunidade de ficarmos com informação sobre esse público. Então também não consegue, porque a Joana já tinha colocado uma pergunta aqui anteriormente, então também não consegues identificar a diferença entre os públicos que assistem ao festival online e os que habitualmente assistem presencialmente? Não. Entretanto, Edson, a Gisele pede se, por gentileza, poderia compartilhar os vídeos que apresentou. Eu ia publicar aqui agora, eu vou colocar assim, um link que dá para uma página que é FCB Storytelling Academy, que para quem gosta de storytelling é a página dedicada aqui, e lá são publicados muitos desses trabalhos que eu mostrei aqui. E vou também colocar agora o link do YouTube da FCB, onde tem esses vídeos e outros também. Assim, quem quiser ver, fica já com isso. Entretanto, o Manuel coloca aqui uma pergunta que eu não sei se consegue responder em 5 minutos, que é o tempo mais ou menos que nos resta. Como é que se desenvolve, constrói a imagem de um político de forma a nunca ser visto como a marca de gelados que contou no seu exemplo? Que penso que era a Dileto, não era? Qualquer coisa assim. Bom, mas é o seguinte, eu vou falar aquilo que eu falava quando eu trabalho, das vezes que eu trabalhei com comunicação política, que é muito simples, assim, mas é a minha opinião enquanto profissional, enquanto cidadão. Se você quer vender uma imagem que não é você, não faça. Não seja um canalha. Não tente vender, que um dia vão descobrir que você não é assim, né? O que não quer dizer que não haja quem faça e não haja políticos que se dão a esses frutos. Mas eu não trabalhei com políticos assim, bons ou maus, certos ou errados, uns brilhantes, outros bem tacanhos. Os que eu trabalhei eram do jeito que eram, eu apenas ajudavam, que é o jeito que eles são, que eram, e a comunicação que eles queriam chegasse até as pessoas. Não acho que deva ser trabalhado como se fosse um gelado, um sabonete ou nada. Uma pessoa, um político. Costumo dizer que para vender um político como um sabonete é uma ofensa ao sabonete. Porque o coitado do sabonete, ele é do jeito que ele é, ele não engana ninguém, ele é transparente. Se um político quer ser vendido como sabonete, é alguém que já parte errado. E já parte errado para a história. E já parte querendo mentir. Então, assim, se ele é assim, é para não, sabe? Então, não recomendo. Eu queria, antes de sair, mostrar só um último trabalho, só porque eu acho que também é muito recente. Tem 3 semanas, tem 2 minutos, que é um filme. E é puro storytelling, não tem story doing, mas que eu gostei muito de fazer foi para uma associação ambientalista. Acho que também mostra que quando você trabalha por esse tipo de causa,
você tem, digamos, os limites do que você tem que seguir são bem mais largos do que da publicidade tradicional, por isso acho que vale a pena mostrar. Eu não faria isso, se calhar, para uma marca comercial. Quando você ouvir uma voz dizendo que alguma coisa pode dar merda, pare! Muitas merdas da humanidade podiam ter sido evitadas, porque certas merdas são para sempre. Comigo, irmãos. Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda, isso ia dar merda. Eu falei que isso ia dar merda, isso ia dar merda. E eu falei, eu falei, eu falei, isso ia dar merda, isso ia dar merda, isso ia dar merda, isso ia dar merda. Agora você falei, isso ia dar merda, isso ia dar merda, isso ia dar merda. Eu falei, isso ia dar merda, isso ia dar merda. É isso. Espetacular. Edson, a Ivone está a perguntar, é a última questão, se podemos falar de uma publicidade pandémica, ou seja, o que é que mudou na publicidade com a pandemia? Dora, deixas-me completar só, claro, desculpa. Que sim. Desculpa, eu não consigo resistir ter aqui o Edson. Este filme está brutalíssimo. É tão curioso como tu fizeste isto, porque as imagens são terríveis, a música também é terrível, mas ao mesmo tempo tem imenso humor. E aquilo que estamos a ver é que está mesmo a dar merda, mas a música quase que atenua a dor que nós poderíamos sentir ao ver estas imagens. E isso leva-me à tal questão da publicidade pandémica, porque eu estive a analisar durante um ano a publicidade que passou em prime time, que tinha alguma referência ao Covid em 2020, continuei a fazê-lo em 2021, e a linguagem mudou radicalmente, de repente todos comunicavam valores, responsabilidade social, preocupação. As máscaras nunca apareceram, apareceram em 2001 num ou dois anúncios. A Media Monitor diz que as máscaras não aparecem porque o consumidor já disse que não reage bem e não quer ser representado dessa forma. E, portanto, a minha questão é: como é que tu olhas para esta publicidade, esta nova publicidade que surgiu durante o confinamento, que parece acompanhar o cidadão em todos os momentos em que está e que aparece quase como uma prática de relações públicas, mas por outro lado também... Desculpe, o que é que eu guardo aí? Denise, podes ligar o micro, por favor. Desculpe. E por outro lado, como é que tu olhaste para aquelas publicidades, para a publicidade catastrófica da DGS que nos diz que não pomos... se não pomos máscara, morremos. E era isso. Por que pareça, tem tudo a ver com o tema, né? Que a gente estava falando das alterações da publicidade, os movimentos sociais, né? Uma coisa é certa, a publicidade já de décadas para cá, ela tenta se aproximar
da vida das pessoas. Houve uma época que a publicidade era pura fantasia, né? Em que, na verdade, você não havia realidade na publicidade, né? A realidade estava dentro dos telejornais, né? E a publicidade trabalhava no mundo publicitário, né? Onde tudo era permitido, as pessoas voavam, os cachorros falavam, os macacos frequentavam a casa das pessoas, enfim, e toda a gente era bonita, e todas as famílias eram felizes, o que seja, né? Pronto. Hoje em dia não é mais bem assim. Hoje em dia a publicidade, ela é, em boa parte também, ela relata o dia a dia. Isso antes da pandemia já era assim. Quando teve a pandemia, houve uma coisa que há muito tempo não acontecia, ou melhor, acontece, mas acontece quando tem um evento, um campeonato do mundo, a entrega dos Oscars, uma eleição, umas Olimpíadas, que é o evento partilhado por todos. Mas no caso da pandemia, não, foi uma pandemia. Foi partilhado por todos mesmo, né? Então, era natural que, no primeiro momento, quem tivesse alguma coisa, uma marca tivesse no ar, e que não, de algum jeito, não relacionasse com a realidade, ia ficar muito estranho. Então, tiraram, muita campanha saiu do ar, e aí quem teve um pouco mais de agilidade, interesse, voltou com uma comunicação que, de algum jeito, refletia na realidade. A maioria, os tais dos valores, uma ou outra não, uma outra a questão dos valores estava lá, mas tentando de algum jeito dialogar, né? Isso existe até hoje. Eu acho que essa dialética ainda existe hoje. Eu não acho, não sei quem essa empresa aí falou que o consumidor não quer ver as máscaras. Eu não sei se não quer ver. Eu sei que você também não quer ver alguma coisa que seja um incentivo para um tipo de comportamento de risco. Isso eu bem sei. Eu não preciso pesquisar. Ou seja, se tiver no ar alguma coisa agora que incite um comportamento de risco, a reação das pessoas vai ser muito má. Porque, mais uma vez, a publicidade já é mais, via de regra, algo relacionado com a realidade do que com a fantasia absoluta. Eu diria que há algumas categorias que a gente aceita a total fantasia. A gente não está à espera de ver um anúncio de perfume realista. Eu até faria um, se me convidasse para fazer, que eu chamaria atenção, com certeza. Mas então você espera que anúncio de perfume é meio maluco mesmo, é bem fora da realidade. Agora, se é uma marca de seguro, cerveja, leite, as pessoas esperam que tenha que funcione dentro de um contexto. Se não funcionando no contexto, as pessoas vão reagir mal, posso lhe garantir. Aqui, nos Estados Unidos, em qualquer lado. Acho que respondi. Sim, obrigada.